Você já parou pra reparar como você é privilegiado? Como você é abençoado? Eu sei que às vezes não parece, né? Às vezes a gente sente que tudo dá errado, que tudo é muito difícil, porque de fato as coisas, para a maioria das pessoas, não acontecem com a simplicidade e a facilidade que poderia acontecer. Mas eu acredito muito que todo mundo, em alguma instância, em algum grau, tem algum privilégio. E por muito tempo eu me achei uma pessoa não privilegiada. Eu percebia muito aquilo que me faltava, me comparava muito com as pessoas que tinham ou que eram ou que performavam coisas diferentes do que eu era, mas que muitas vezes eu queria ser ou achava que queria ser. E foi muito difícil, porque aí você se compara e aí vem inveja e aí vem um senso de injustiça, de que as coisas não estão certas e que você é uma vítima. Enfim, é um bolo de coisas assim que é um estado que muitas pessoas vivem. E de fato, por muito tempo da minha vida, eu não conseguia ver coisas muito diferentes, eu não tinha tanta perspectiva, porque a realidade que me era apresentada, a realidade aonde eu convivia, enfim, ela era difícil mesmo, sabe? Mas em algum momento eu entendi que eu poderia mais e resolvi decidir não me contentar. E aí tudo começou a mudar, assim. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos e foi quando eu saí de casa e, enfim. Hoje eu tô com 31 e minha vida é bem diferente. Eu ainda quero conquistar muitas coisas e evoluir em muitos aspectos, mas eu não consigo hoje não perceber quanto eu sou privilegiado, quanto eu sou abençoado, assim. Eu tenho muita sorte de encontrar pessoas maravilhosas. Eu também intencionalmente dou o meu melhor, eu ajo de forma intencional, eu busco todos os dias, eu não sou bonzinho, santinho nem nada, eu tenho pensamentos péssimos, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho inveja, eu tenho tudo, inclusive as coisas boas, inclusive amor, inclusive gratidão e principalmente eu sou uma pessoa positiva. E não quer dizer que eu não sofra, ou que eu ache que a gente tem que ser meio delulu das ideias e, ai, aquela positividade tóxica. Não é isso. Mas na minha experiência, todas as vezes que eu dei muito valor e muito espaço para as coisas difíceis e as coisas tristes ou aquilo que eu não queria, isso ganhou cada vez mais espaço dentro da minha vida. E quando alguma coisa acontece diferente do que eu espero ou que não é tão legal e eu não dou tanto espaço para isso, percebo o que tá acontecendo, mas eu não fico debruçado sobre isso, ruminando isso e sabe, me chicoteando com isso, eu percebo que isso me influencia de uma forma menor e eu tenho mais capacidade de perceber o que aquilo ali pode me ensinar. Então, eu acho que é uma vantagem, é uma estratégia inteligente de sobrevivência a gente ser otimista. E eu sei que hoje tem um papo muito gratiluz e existe todo um estereótipo e existe toda uma ideia muito caricata, sabe? Você ser positivo, de você pensar positivo, de você fazer o bem, principalmente com a internet, né? Que muitas ideias se difundem super rápido. Tem muitas pessoas que estão dentro desse estereótipo que também falam coisas que eu realmente não concordo. Tem pessoas que performam uma realidade que não existe, ou pessoas também que têm todos os privilégios do mundo aos seus pés, dinheiro, beleza, todas essas facilidades e querem ter um discurso como se conseguisse falar de igual para igual e a gente sabe que não dá. A gente não pode exigir que uma pessoa periférica com todos os problemas que vêm de ser uma pessoa periférica tenha a mesma segurança e autoconfiança com tanta facilidade como uma pessoa que teve tudo, que tem uma segurança alimentar, que tem uma segurança física, que tem uma segurança financeira. Mas a gente também não pode e não deve achar que só tem essa realidade difícil, que só dá pra ser difícil, que porque pra minha família é difícil, pra mim também tem que ser
difícil. Porque se a gente não entender que é possível a gente ser diferente, a gente viver diferente e as coisas serem diferentes, e a gente não decidir que isso vai acontecer, que é o primeiro passo, é a nossa decisão, a gente não vai sair do lugar. Não tem oração, não tem trabalho, não tem pedido, não tem nada que mude a nossa vida se a gente não decidir mudar. Sei que é muito difícil e isso traz uma autorresponsabilidade que muitas vezes a gente não quer ter. Mas antes de tudo, antes de pedir, né, que hoje a gente tem essa coisa, pede, tanto ali para espiritualidade, para as pessoas, mas antes de pensar em pedir ou exigir da vida um resultado diferente, a gente primeiro tem que começar a entender e acreditar que uma realidade diferente existe, essa realidade é possível e a gente tem que começar a caminhar na direção dela, porque ela não vai vir ao nosso encontro se a gente ficar parado. As coisas não vão acontecer se a gente ficar esperando cair do céu. Poucas coisas caem do céu. A chuva, cocô de passarinho. E dinheiro e outras coisas não, sabe?